Para a conversa de hoje, temos na agenda mais uma ave marinha. E desta vez a espécie é o moleiro grande. Para conversar um pouco comigo acerca desta espécie, que é como quem diz para me fazer umas perguntas, está aqui o Zé Sousa. Olá, Zé. Olá a todos. Olá, Gonçalo, olá a todos. Estou aqui para te atormentar. Eu já estou habituado, mas venha lá essa tormenta. Então, vamos começar pela pergunta fácil. Isto é uma ave de hábitos marinhos. Onde é que conseguiste ver esta espécie? Esta espécie foi vista no mesmo dia, no mesmo local do pato preto de que falámos na conversa anterior, que foi no dia 8 de abril de 1989, no Algarve, mais precisamente na Ponta da Piedade, que é um promontório junto à cidade de Lagos, e como todos os promontórios que têm assim a formação de pequenos cabos que entram pelo mar adentro, são sítios bons para observar o movimento de aves marinhas. E então foi nesse dia, 8 de abril, na Ponta da Piedade, que eu vi pela primeira vez o moleiro grande. Será mais fácil, apesar de tudo, ver um moleiro, um pato preto, se calhar, do que um moleiro grande, não? Não necessariamente, depende dos sítios. O pato preto, embora também esteja distribuído ao longo da nossa costa, está muito concentrado naquele troço do litoral centro que eu referi na última conversa, sobretudo entre o Douro e o Mondego, mas em particular na região de Aveiro, porque tem a ver com a profundidade das águas e com o alimento disponível naquela zona. O moleiro grande ocorre ao longo de toda a costa portuguesa, mas como acontece com a maioria das aves marinhas, é mais fácil vê-los em dias de mau tempo. É aquela regra para quando queremos ver aves marinhas, a regra é quanto pior estiver o tempo, melhor. Porque com mau tempo, estas aves de hábitos pelágicos acabam por se aproximar mais de terra e então em sítios proeminentes, como é o caso de cabos e estas pontas, quando as condições meteorológicas são adversas e sobretudo se tiver vento do lado do mar, nós podemos ver um número elevado de aves a passar. Nem sempre é assim, porque às vezes há dias em que o vento está favorável e não há grandes movimentos, porque isto também terá a ver com as condições ao largo e com se estamos ou não estamos em época de migração, portanto há vários fatores a influir, mas quando queremos ver aves marinhas, a primeira regra é ir para um local assim mais saliente em termos geográficos. Embora ocasionalmente estes moleiros se possam ver ao longo de praias, mesmo sem haver qualquer cabo perto. Portanto, aparece ao longo de toda a costa portuguesa, é um invernante, porque eles nidificam na Escócia, sobretudo, é um invernante, embora se possa ver cá durante quase todo o ano, mais escasso na época dos ninhos, mas está presente num período alargado. É uma ave, apesar de tudo, fácil de identificar, não é? Razoavelmente fácil, porque é grande, castanho, tem um voo pesadão e tem dois grandes flashes. Flashes é o termo que às vezes se utiliza, são uma espécie de umas janelas nas primárias exteriores. Janelas são assim uma espécie de uns quadrados brancos, vamos chamar-lhes assim, que eles têm quando estão a voar. Portanto, em voo consegue-se ver estes flashes brancos, vê-se até a grande distância. E, portanto, isso torna a sua identificação relativamente simples. Também são grandes, corpulentos, com um voo bastante pesadão. O grande aqui significa mais ou menos do tamanho de uma gaivota normal, de lares fuscos, por exemplo, assim, uma coisa dessa ordem de grandeza. Ou seja, um bocado mais pequeno que um gaivotão, um bocadinho maior que uma Sim, gaivota, talvez. mas muito maior que um guincho, por exemplo. Por isso é que eu digo, é assim do tamanho de uma gaivota de asa escura ou coisa parecida. Mais coisa, menos coisa. As proporções não são bem as mesmas, mas para dar uma ordem de grandeza é mais ou menos isso. Esta ave é considerada um terror para as outras aves todas marinhas, não é? Completamente, completamente, porque esta ave tem hábitos predatórios. E predatórios em vários sentidos. Por um lado, eles perseguem as outras aves marinhas para lhes roubar o alimento, às vezes para lhes roubar o alimento que estão a transportar ou principalmente que estão a regurgitar, obrigando-os a regurgitar. Eles perseguem muito os gansos patolas ou os alcídios, por exemplo.
Mas eles também podem predar e matar diretamente outras aves marinhas, como por exemplo as gaivotas tridáctilas ou os papagaios do mar, e podem também ir predar, quando estão a nidificar, na época dos ninhos, eles podem ir predar as crias de outras espécies, nomeadamente dos moleiros parasíticos ou dos painhos. Mas, para além disso, eles também podem, eles são muito oportunistas e podem se alimentar também de restos de peixe, por exemplo. Portanto, a Também dieta, acompanham a as dieta, embarcações de pesca, não é? como? Também acompanham as embarcações de pesca, não é? Penso que sim. Eles podem, quer dizer, a dieta é variada e vai depender da época do ano, vai depender da região e vai depender daquilo que estiver disponível. Mas sim, sobretudo no inverno. Portanto, na primavera vão muito mais predar as outras aves marinhas ou as respectivas crias. No inverno, quando não há crias para predar, eles vão muito atrás dos restos deixados pelos barcos também, mas vão à procura de restos de alimento de outras aves marinhas. Portanto, fazem aquilo que se chama cleptoparasitismo, não é? Portanto, que é parasitar, mas no sentido de parasitar a comida. Vão roubar a comida. Tramados, tramados, não é? Porque eles chegam a obrigar, como dizes há pouco, a vomitar mesmo a comida que já foi Sim, sim. engolida, não é? Sim, os outros moleiros, as outras espécies, também têm comportamentos semelhantes, mas como não são tão grandes, predam espécies menores. Por exemplo, os moleiros parasíticos costumam perseguir as sternas, as andorinhas do mar, enquanto que os moleiros grandes, como eu disse há pouco, muitas vezes vão perseguir os gansos-patolas, vão perseguir assim uns bichos maiores. Portanto, mesmo dentro dos moleiros, eles também pode haver aqui algum grau de especialização relativamente à espécie que eles vão parasitar em termos de alimento. E são gregários esta espécie, ou é mais de observar um indivíduo aqui, um indivíduo ali? Eles normalmente, quando os vemos a passar no mar, são solitários. O que não quer dizer que às vezes não possam aparecer pequenos bandos, às vezes aparecem, mas de uma forma geral andam sozinhos. E portanto não é uma ave que nós vejamos em grandes bandos. Agora, o que acontece, eu disse há pouco que eles podem aparecer em maior número quando está mau tempo, e às vezes em certos dias, em condições atmosféricas excepcionalmente adversas, podem-se ver quantidades muito grandes. Há algumas observações publicadas que atestam isso. Por exemplo, uma que saiu, já foi publicada há muitos anos num noticiário ornitológico, e diz respeito a uma observação no Cabo Carvoeiro, em Peniche, no dia 9 de dezembro de 1989, e em que, ao longo de 7 horas de observação, foram contados 600 moleiros grandes a voar para sul. 600 num dia. E também em dezembro, mas de 2002, no dia 27 de dezembro de 2002, também no mesmo local, no Cabo Carvoeiro, foram vistos 772. E uma semana depois, no dia 6 de janeiro de 2003, 580. Mas isto são situações excepcionais, porque, como disse, todos estes registros aconteceram após períodos de tempestade que fizeram as aves aproximarem-se da costa. Em dias normais de inverno, eu diria, obviamente depende se a pessoa está lá meia hora ou se está lá 5 horas, mas em dias normais a pessoa pode ver meia dúzia, 10, às vezes 20, não vê 500, não é normal ver 500, mas pode acontecer de facto quando há assim movimentos excepcionais. Portanto, isto para dar uma ideia da ordem de grandeza. Não é abundante, mas não é raro. Vai-se vendo, como às vezes se diz. O Atlas das Aves Marinhas refere, no entanto, que durante as migrações pós-nupciais que é possível observar, provavelmente ao longo das contagens globais, não será obviamente um dia ou coisa assim do género, mas referem aqui mais de 3.700 indivíduos, o que pode representar uma percentagem muito significativa da população mundial desta espécie. Bom, deixa-me cá ver. Isso está
onde sim, eu fala sobre estou a ver, abundância estou a e ver essa evolução informação. profissional. Não é? Exatamente. Eles falam, mas atenção, estes São 3.700 contagens, são contagens. são contagens ao longo de 2 anos, entre 2011 e Sim, sim, sim. 2013. Portanto, eu presumo que isto é um somatório do total de indivíduos observado em contagens sucessivas, no Cabo de São Vicente. Eu imagino que isto até seja uma estimativa, nem sequer deve ser um Sim, valor. o que isto diz é que as contagens efetuadas, portanto, foi no Cabo de São Vicente, ao pé de Sagres, no outono, houve certos anos em que eram feitas contagens diárias. E as contagens feitas ao longo do outono revelaram que podem passar todos os anos pela área 3.700 indivíduos. Portanto, se nós considerarmos que as contagens são, por exemplo, ao longo de 2 meses, que eu não sei se é o caso aqui, 2 meses são 60 dias, isto daria uma média, se calhar, de 50 indivíduos por dia. Possivelmente. Ou, se forem 3 meses, Sim, não sim. será tanto, serão 40 indivíduos, mas, portanto, passarão umas dezenas, foi o que eu disse há pouco. Portanto, alguns indivíduos ou umas dezenas, os números tenderão a ser maiores em época de migração. E eu acho que estas contagens no Cabo de São Vicente são em época de migração, porque quando é em pleno inverno, nós vemos os indivíduos que andam por ali a alimentar-se, mas na época de migração, há muitos que estão a passar para as suas zonas de invernada mais a sul, nomeadamente ao largo da costa africana. Portanto, mas pronto, eles falam em 7% da população mundial, porque a população mundial é capaz de ser qualquer coisa como 50 mil indivíduos, portanto, 25 mil casais, uma coisa dessa ordem de grandeza. Portanto, eu acho que isso que o Atlas aí refere é para mostrar que o nosso país é uma área com bastante importância para a espécie, uma vez que passam cá bastantes, tendo em conta a população mundial. Exato. Falar em mundial, estamos aqui a falar da questão da distribuição também a nível global. A distribuição desta espécie basicamente é o Oceano Atlântico quase todo de uma ponta à outra, não? Não, é o Oceano Atlântico, mas do lado europeu. Ou seja, eles espalham-se bastante no inverno. Eles no inverno, fora da época dos ninhos, eles estão pelo Oceano Atlântico todo, desde o Equador para cima. Ou seja, vão às costas do Brasil, vão até ali à Guiana, Suriname, só não entram muito no Caribe, mas depois vão ali à costa leste dos Estados Unidos, ao Canadá, à Groenlândia, e depois toda a costa africana, da Costa do Marfim para cima, apanham Madeira, Açores, Canárias, ainda entram pelo Mediterrâneo e depois vão por aí acima até à Islândia e a Svalbard e às costas da Noruega. Embora, enfim, no inverno aí já não são tão comuns nessa região. Mas isto no inverno. Agora, em termos de área de nidificação, eles nidificam num número muito reduzido de locais, sendo que o mais importante de todos é o Reino Unido, que tem mais de metade da população, penso que mais de metade da população mundial. No Reino Unido, e mesmo no Reino Unido, eles estão quase todos na Escócia. Na Escócia, estamos a falar daqueles arquipélagos que existem a norte da Escócia, em particular as Ilhas Shetland e as Ilhas Orkney, juntamente com alguns outros arquipélagos de menores dimensões e a ilha de St. Kilda, entre outras. Mas, portanto, o Reino Unido, muitíssimo importante para esta espécie, tem cerca de 10 mil casais, o que é muito, tendo em conta que a população mundial deve andar aí pelos 20 mil casais, ou coisa que o valha. Portanto, 20 mil ou 20 e poucos mil. Portanto, cerca de metade no Reino Unido e realmente é de longe o país mais importante para a espécie. Depois outros... Essa concentração de aves da mesma espécie em locais geograficamente tão próximos um do outro está por trás de um dos dramas que a Já, já, espécie atravessa, não é? já lá ia falar, deixa-me só referir os outros locais de nidificação. Outros locais com populações importantes da ordem de 1.000 a 2.000 casais são as Ilhas Feroé, que ficam entre a Escócia e a Islândia e que pertencem ao Reino da Dinamarca. A própria Islândia também tem 1.000 a 2.000 casais e o arquipélago norueguês de Svalbard, que fica lá em cima, muito para cima da Noruega propriamente dita. Depois populações menores ao longo da costa da Noruega, em certos sítios da Rússia, mas não são muitos, e na República da Irlanda. Mas sim, o Reino Unido é o mais importante. E agora pegando naquilo que estavas a referir,
efetivamente houve uma situação há poucos anos que teve um impacto muito severo nas populações desta espécie, que foi um surto de gripe aviária, que apareceu em 2021, se não estou enganado, e que teve o seu maior impacto em 2022 e 2023, e esse surto atingiu, que também atingiu aves domésticas, em aviários, etc., mas este surto de gripe aviária que houve há 3 anos atingiu com particular intensidade as colónias de aves marinhas, incluindo gansos-patolas, andorinhas do mar, gaivotas, gansos e, concretamente, moleiros grandes. E os moleiros grandes, que também estão concentrados num número reduzido de locais, lá na Escócia, onde efetivamente a gripe das aves chegou em força, foram feitas algumas contagens e uma notícia da BBC do ano passado, portanto, de fevereiro de 2024, que já fazia o balanço da época de nidificação de 2003, refere que a quebra em 2023 foi de 76%, que é imenso, 76%. Eu penso que já tinha havido uma quebra no ano anterior. Portanto, as populações de moleiros grandes levaram, usando assim uma expressão mais coloquial, uma grande talhada. Não tenho ainda informação sobre a época de nidificação de 2024 para saber como é que correu essa época. Portanto, se calhar ainda vamos ter que esperar para haver dados mais concretos. Mas sim, foi uma das espécies mais severamente afetadas, foi o moleiro grande, efetivamente. Isso nota-se no Estatuto de Ameaça da Espécie atual? Não, não por 2 motivos. Quer dizer, no caso de Portugal, saiu uma lista há 2 anos, mas isso só avalia as populações invernantes e eu acho que não foram feitas contagens e ele está pouco preocupante. A nível mundial, está igualmente pouco preocupante, mas também não sei com que frequência é que isto é revisto, porque embora no caso da IUCN, que é quem atribui os estatutos, esses estatutos possam ser revistos de forma avulsa, ao contrário do que acontece com a nossa lista vermelha, que é feita a publicação toda de uma vez, de 15 em 15 anos. No caso da IUCN, eles às vezes fazem efetivamente revisões intercalares. Eu estou aqui a verificar, enquanto falo contigo, no site da IUCN, a última avaliação que foi feita ao moleiro grande foi em dezembro de 2020. E eles diziam que estava least concern, portanto, pouco preocupante. Ou seja, portanto, isso foi anterior ao surto. É anterior ao surto que apareceu em 2021 e que teve o seu maior impacto em 2022, 2023. Portanto, de acordo com os dados que estão no site da IUCN, o número de indivíduos maturos, ou seja, maturos significa adultos, não inclui aqui os juvenis, anda entre os 25 mil e os 30 mil. Mundial, não é assim uma espécie globalmente abundante, eles são razoavelmente comuns na nossa região porque eles estão concentrados na Europa, mas não é uma espécie com distribuição alargada a nível mundial. Portanto, 25 mil a 30 mil, que dá qualquer coisa como 12 mil a 15 mil casais, dos quais quase 10 mil estão no Reino Unido. Portanto, como vês, o Reino Unido, quase 2/3 da população mundial. E se 76% da população do Reino Unido desaparece, isso significa que quase metade da população mundial vai à vida com um surto destes. Agora, vamos ver também tentar ver estas coisas numa perspectiva mais alargada. Isto não é a primeira epidemia que aparece e certamente não será a última. Qualquer espécie de animal selvagem está sujeito a fatores até naturais, como podem ser doenças que provocam uma mortalidade elevada. Se não houver outros fatores limitantes muito severos a atuar, o que é expectável é que dentro de alguns anos a população desta espécie recupere. E até vou dizer porque é que estou a apresentar esta perspectiva otimista.
esta espécie, há 100 anos atrás, era incrivelmente mais rara do que é hoje. É que não tem nada a ver. Em Portugal, então, praticamente não, era desconhecida. Porque até ao início do século XX, este moleiro, lá nos locais de nidificação do norte da Escócia, era raro porque ele, entre outras razões, havia uma intensa perseguição humana. Portanto, era uma espécie muito perseguida. E isso fazia com que a população nidificante fosse reduzida. Depois, ao longo do século XX, talvez por causa das medidas de proteção que foram sendo implementadas acerca das aves selvagens em geral, incluindo as aves marinhas, houve um aumento dramático da população e eles tornaram-se gradualmente mais comuns. Portanto, na altura o fator limitante era a perseguição. Atualmente E agora é a houve perseguição, mas é do vírus. sim, está bem, mas o que acontece é, a partir do momento em que a população diminui, mas se o alimento disponível continuar a existir, se há alimento disponível em grande quantidade para um número menor de indivíduos, a produtividade, se a doença, entretanto, desaparecer, ou pelo menos deixar de ter tanta expressão, o número portanto, como há muito alimento disponível, a produtividade poderá aumentar. Portanto, eu diria que se não houver outros fatores limitantes, é de esperar que daqui a alguns anos a população recupere, mas enfim, obviamente que isto é um bocadinho do wishful thinking, porque as coisas nem sempre acontecem como nós queremos, mas vamos ver o que é que acontece nos próximos tempos. Estou com expectativa de ver alguns números em relação à época de 2024 para ver se correu melhor. Olha, vamos aqui abordar um bocadinho a questão da taxonomia, até porque esta é uma espécie que não foi descrita pelo Linneu. Não, senhor, porque não há na Suécia, porque ele é uma ave muito mais atlântica e as costas da Suécia estão viradas essencialmente para o mar Báltico. Portanto, é uma espécie que o Linneu não devia conhecer, mas ele foi descrito poucos anos depois, foi descrito em 1774, desculpa, 1764, por um senhor chamado Brunisch, ou Brunick, que é o Morten Strand Brunick. Ora, Morten é um nome tipicamente norueguês ou dinamarquês, neste caso o senhor era dinamarquês, Morten Strand Brunick, ou Brunisch, não sei muito bem como é que isto se lê porque eu não sei dinamarquês, e ele era de Copenhaga e foi ele que descreveu então esta espécie. A localidade tipo foi as Ilhas Faroé. As Ilhas Faroé, como eu já referi, pertencem ao reino da Dinamarca, portanto ele possivelmente deslocou-se lá. Aliás, isto até tem duas localidades tipo, diz Faroé e Islândia. Não sei exatamente onde é que ele os encontrou primeiro, mas possivelmente ele deslocou-se às Ilhas Faroé, encontrou lá a espécie e descreveu-o com o nome Cataracta secua, e não Stercorarius. Descreveu como cataracta. E, embora hoje a maioria dos guias usem o nome Stercorarius, eu gostava de salientar que a BirdLife atualmente considera cataracta. Portanto, é uma daquelas espécies em que o IOC usa um nome e o Clement também, que é Stercorarius secua, mas a BirdLife usa cataracta. Temos que esperar que apareça a tal lista uniformizada que é suposto sair este ano para ver qual Para ver dos nomes é que como vai é que fica, não prevalecer. é? Eu não tenho pistas, temos que esperar, não é? Temos que esperar. E este nome Isso, Secua, não, já, sim, antes do secua, deixa-me só dizer, stercorarius vem de esterco, portanto, esterco que é porcaria, não é? E o nome stercorarius significa, neste caso, que vive do esterco. E porquê? Porque embora eles de facto comam ou obriguem as outras aves a regurgitar o alimento e estejam a comer esses regurgitos, ou se quisermos usar aqui uma expressão um bocadinho mais, mais coloquial novamente, andem a comer vomitado, porque é disso que se trata. Possivelmente, segundo diz no Birds of the World, inicialmente pensava-se que eles realmente comiam excrementos, por isso é que era stercorários, portanto, que era o caçador de excrementos. Mas, embora se saiba que não é isso que eles comem os regurgitos das outras não, aves. não me parece que seja muito melhor a solução que está. Pois não, mas pronto. O Secua é uma transliteração de um nome antigo Secu, que é um nome das Ilhas Faroé, ou que vem de Secuir ou Secuvur, da língua nórdica antiga, para se referirem aos moleiros.
Ora, é curioso que muitas aves marinhas têm nomes científicos que foram adaptados da língua nórdica antiga. Acontece com várias outras espécies, com alcídeos, por exemplo, e penso que com algumas gaivotas, e não só, e até penso que com alguns patos daqueles marinhos. Não me recordo agora quantos casos são, mas há várias aves marinhas em que isto acontece. Portanto, este é mais um caso em que o nome foi adaptado a partir desses idiomas antigos, e então ficou o caçador de esterco, Skua, que é o tal nome nórdico. E pronto, acho que hoje vamos ficar por aqui. Não, deixa-me só dar aqui mais um apontamento já agora, que Deixa, mas tens que ser, tens de ser rapidinho. sim, que é assim, tem a ver com um nome que entretanto se começou a utilizar, cuja origem para mim é um enigma, que é o nome Al-Qaeda. Porque os autores antigos, como o Rei Júnior e o Taite e até o Temido, que já publicou em 1952, nenhum deles dá qualquer nome a esta espécie, porque todos eles dizem que a espécie era muito rara em Portugal. Como eu já disse, eles eram muito raros no início do século XX. Tanto que o Rei Júnior, que publicou em 1931, diz que só eram conhecidos 3 exemplares em Portugal. Repara, em 1931, um que estava no Museu da Liga Naval de Lisboa, que teria sido abatido pelo rei Dom Carlos em Sesimbra no final do século XIX, outro que estava no Liceu Alexandre Herculano no Porto e outro que estava numa coleção particular. Portanto, até 1960 esta espécie era tão rara que nem sequer tem nome comum. E depois, a partir de 1960, aparecem as listas do sacarrão, e a lista do sacarrão dá a esta espécie o nome moleiro grande. Quer a lista de 1962, quer a outra lista que aparece mais tarde, em 1979. E todos os trabalhos que aparecem posteriormente usam o nome moleiro grande, todos. De onde é que vem este nome Al-Qaeda? Eu fui investigar para tentar perceber de onde é que isto aparecia. E, de facto, isto está num sítio obscuro, quase ninguém dá por ele, que é no primeiro livro vermelho, o primeiro que foi publicado em 1990, no primeiro livro vermelho, tem lá no anexo os nomes portugueses das aves. Para esta espécie tem o nome moleiro grande e por baixo, numa segunda linha, o nome alternativo, Al-Qaeda. É a única referência que eu conheço até ao ano 2000 que tem esse nome. E não explica de onde é que o nome veio, se é um nome regional, o que é. O que é que acontece? Entretanto, a seguir ao ano 2000, por volta do ano 2000, sai a lista dos nomes portugueses das aves do Paleártico Ocidental, que é depois começa a ser usada pela CPEA, e os autores dessa lista entenderam que a esta espécie deviam ir pegar nesse nome Al-Qaeda, apesar da origem deste nome ser obscura. Mas o próprio livro vermelho também tem lá o nome moleiro grande. Portanto, eu não faço ideia de onde é que veio este nome Al-Qaeda, nem porque é que os autores desta lista resolveram escolher. Porque todos os outros trabalhos que eu conheço desde 1960 até o ano 2000 usam o nome moleiro grande, que me parece perfeitamente adequado, tal como para as restantes aves do género stercorários. Mas pronto, não quis deixar aqui este apontamento, que apesar de tudo é bastante curioso sobre o aparecimento deste nome alternativo. Pronto, e então agora calamos-nos abruptamente. Até à próxima. Até à próxima, Zé, até à próxima a todos os que nos ouviram. Voltaremos em breve.